Hey guys! Salve bubazeiros e bubazeiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa live excepcional, tá? Essa live é de conteúdo de membros, é conteúdo de membros no YouTube. Para quem está fazendo aí, assinou o trade iniciante, essa é uma live de conteúdo que eu trago para membros. Resolvi abrir essa live porque eu acho que esse conteúdo é bem interessante e ele pode até abrir portas para você que tem interesse aí de ter estabilidade dentro do mercado das criptomoedas, né? Aplicar essas estratégias, mas aplicar essas estratégias com consistência para que vocês consigam alcançar resultados aí que vocês nem imaginam no trade, porque simplesmente ignora tudo isso aqui que é do mercado criptomoedas. Se você entender pequenos conceitos que eu vou explicar aqui e aplicar essas estratégias dentro dos seus trades, é bem, mas muito provável que você comece a ter resultados o quanto antes se você começar a aplicar isso. Porque eu diria que esse é o melhor momento que está acontecendo agora. Diversas moedas estão dentro desse conceito de Éden dos traders. Eu quero passar para vocês algumas estratégias, incluindo médias, vocês possam fazer essas operações aí, surfar esse movimento, né? Vamos aqui para a tela, espero que vocês estejam vendo bem, espero que o meu áudio também esteja aí no nível aceitável, tá? Primeiramente eu queria passar um conceito de médias, né? O que são médias? Quais tipos de médias? Como utilizar as médias? Essa é a abordagem que a gente vai fazer aqui nos três. Mas as médias, elas não só apenas vão dizer para a gente como a gente pode entrar, as médias apenas não vão definir stops e resistências. Existem diversas estratégias para se trabalhar com médias e poucas pessoas conhecem essas estratégias. A grande maioria está muito acostumada com um conceito de cruzamento de médias, um Golden Cross, um Death Cross, só que existem inúmeras, mas inúmeras setups, inúmeras regras para poder utilizar trabalhando com médias, você poder montar essa operação com médias, existem diversos setups. E o que eu quero apresentar aqui para vocês é o conceito de apenas dois setups. Lembrando, se você quer conhecer mais estratégias, considere entrar na nossa comunidade, na nossa... Bom, galera, primeira coisa, tá? Antes de você começar a trabalhar com médias, é importante vocês conhecerem alguns conceitos de média. Por exemplo, existem médias que elas se movimentam antecipadamente, existem médias onde o seu cálculo ele é um cálculo, como é que eu posso dizer assim, matematicamente integral, é um cálculo onde é dividido por todos os períodos. E se você souber utilizar essas médias, não apenas escolher e fixar essas médias em determinados tempos gráficos, mas se você conhecer como essas médias se comportam em termos de fechamento, em termos de abertura, em termos de máxima e mínima, como é que ela é contabilizada, vai ficar muito, mas muito fácil para que você comece a testar outras estratégias. Porque o que eu vou apresentar aqui, uma das estratégias de médias, é apenas uma seleção de configuração, mas você pode fazer outras, você pode testar outras configurações, vocês podem testar outros tempos gráficos, vocês podem testar outras contagens de Canon, né? ou outras numerações dessas médias, para que você chegue a resultados, quem sabe até melhores do que o meu, beleza? Esse é o primeiro ponto. Tudo que eu vou ensinar aqui não quer dizer que você já vai pegar esse conteúdo e já vai largar ele em cima e começar a operar. Não. Você tem que fazer testes. Na verdade, todos os setups que eu faço aqui, todos os setups têm que passar por uma bateria de testes para você saber se determinada moeda é rentável ou não. Que é o foco agora, tá beleza? Vamos que vamos. Então, bom, eu estou analisando primeiramente, a gente precisa definir um time frame. Todas as estratégias que eu me falei podem ser aplicadas em diversos time frames, mas você tem que saber a sua modalidade. Por exemplo, você se considera o quê? Um cara que... Vamos dizer que a gente não entende os conceitos de trading. Vamos dizer que eu não sei o que é um day trade, não sei o que é um swing trade, não sei o que é um position trade. Então, ignore isso caso você já saiba o que são essas modalidades. Mas você, sem muito conhecimento, você chega aqui dentro do mercado, qual é a sua expectativa de trading? O que é que você espera fazer? Você espera ficar o dia todo operando, entrando e saindo em diversas operações? É esse o conceito que você acha que o mercado pode ser melhor para você? Você tem esse tempo disponível para poder ficar fazendo essas operações o dia inteiro? Se isso for o seu caso, se você se encaixa dentro desses critérios e precisa de uma estratégia para maximizar,
Você é um cara que a gente chama de scalp, ou quem sabe até day trader. Day trader tem que fechar no mesmo dia. Então você é um cara que eu diria que é um scalp. É aqueles caras que fazem operações ali frenéticas, muitas operações durante um dia. E quando eu digo muitas, não quer dizer que sejam 10, 20, mais de uma, duas ou três, já são muitas operações porque você fica muito exposto à volatilidade. Então, o mercado, quando você diminui muito o time frame, ele acaba gerando diversas oportunidades, diversos sinais durante o dia, mas também por gerar tantas oportunidades, tantos sinais, existem dois fatores aí que podem acabar complicando muito durante a estratégia de que você vai aplicar nesse trade. Por exemplo, o primeiro é o payoff. A gente já falou sobre payoff aqui no Profissão Trade, inclusive é um vídeo que está disponível ainda na comunidade aqui dos membros. O payoff é justamente o quanto você ganha quando acerta e o quanto você perde quando erra. Então vai ter um cálculozinho e a gente acaba trazendo uma estatística ali de quanto seria o seu resultado, né? Ou seja, o seu payoff produzido. Então, para que você entenda mais o payoff, eu peço que depois dê uma olhada nos outros vídeos, né, da Profissão Trader. Mas basicamente, quando a gente coloca alvos muito curtos e um stop muito longo, a gente piora o nosso payoff, porque a gente está em busca de assertividade. E quando a gente coloca um stop muito curto nas operações e alvos muito longos, a gente melhora o nosso payoff, porque quando a gente erra pouco, e quando a gente acerta muito. Então, o resultado do payoff acaba sendo a sua base fundamental. A assertividade, inclusive, eu já falei sobre isso na comunidade do Discord na semana passada, e esse não fica gravado, tem que ser presencial. Eu falei justamente sobre o quanto uma assertividade é irrelevante quando você tem uma boa estratégia de payoff. Se você tem uma boa estratégia de payoff, você não precisa ser extremamente assertivo. Eu provei dentro da comunidade e com a estratégia de 40% de assertividade, você consegue ter resultados aí de 22 até 30% de ROI, né? No caso de retorno ali da sua banda. $1.000 entre 280 a 300 de lucro, aplicando 40% de assertividade. Então, sim. Depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês aqui. Então, sim, primeiro a gente tem que entender isso. Qual é o seu tempo gráfico? Você é o cara que pode passar mais tempos, então eu diria que analisar ali em 15, 5, 30 minutos, até no máximo uma hora, é uma boa opção para que você comece a aplicar outras estratégias, incluindo essas que a gente vai falar aqui. Tem como a gente ajustar uns parâmetros, você vai poder ajustar uns parâmetros para esse tempo gráfico. Agora, se você se considera um cara assim, cara, Buba, eu trabalho o dia inteiro, e eu não tenho tempo para ficar olhando muito esses tais de candle, gráfico, eu não consigo ficar acompanhando isso aí com certa frequência. Então, meu tempo ali, Buba, vamos dizer assim, eu saio de manhã, eu consigo dar uma olhada no mercado, certo? Dou uma olhada ali por volta das 6, 7 e meia, 8 horas, até chegar no trabalho eu consigo dar uma olhada no mercado. Aí quando for ali por volta de 11 e meia, meio-dia, uma hora, eu dou uma parada para almoçar, eu também consigo ali gastar uns 5 minutinhos no mercado. E quando é no final da noite que eu estou voltando para casa, para o conforto do meu lar, antes de analisar o mercado, eu passo aqui e vejo o Buba e depois eu analiso o mercado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você tem um tempo limitado, mas você consegue fazer uma rotina de dias ou de horas para poder analisar o mercado. Fantástico. No mundo do trade, você não vai evoluir se você não fizer uma rotina. Se você operar num dia sim, 3 não, porque você não tem uma rotina, pode ter certeza, vamos parar por aqui, vamos procurar uma outra coisa, sei lá, vamos fazer um airdrop nas criptomoedas, um outro setor, não necessariamente precisa sair das criptomoedas, mas um outro setor que você consiga se dedicar, porque ou não se dedicar, né, ao ponto de ter um regime, mas que lá não seja tão obrigatório, mas no trade não. No trade não tem isso, porque as estratégias elas rodam backtests. E para os backtests funcionar, ele julga que naquele tempo que você especificou dessa estratégia, você cumpriu todos os trades. Digamos que eu vou fazer uma estratégia que eu opere com base num gráfico diário. Então, todo dia, se um candle movimentar para cima ou para baixo, eu vou tomar uma decisão. Então, nota que nesse período a gente já descobre que eu só precisaria olhar ele no final do dia, às 9 da noite, né, fechamento do mercado. Eu vou lá, dou uma olhadinha como é que foi e tomo minha decisão. Esses caras aí são chamados swing trades. Pode passar um dia, dois, três, numa operação, uma semana, ou quem sabe até um mês. Abaixo ali de 2, 3 meses, a gente ainda considera um swing trade. Então, como fica a visão desse cara do swing trade? Swing trade a gente já começa a analisar gráficos aí ó, de 2 horas em diante,
2 horas, 4 horas, 12 horas, e aí, quem sabe, até um gráfico diário para tomar uma decisão mais assertiva, né? Porque dentro de um swing trade eu poderia tomar uma decisão aqui dessa moeda, no caso do BTC, passar 26 dias dentro da operação para poder coletar ali um rendimento de 18% desse trade, que seria algo até, assim, aceitável, né? Porque, guys, vocês não vão ficar ricos da noite para o dia. Isso aqui é uma consistência e é por isso que eu estou trazendo essas estratégias para melhorar não a sua assertividade, tá? Para melhorar a sua consistência, para que você faça trade dentro dos melhores momentos. Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo essa questão aí de qual seria o tempo certo para você que é um scalper, que tem bastante tempo de tela para ficar analisando? Já entenderam o conceito de fazer um swing trade, de estar trabalhando ali com períodos maiores, mas em busca de alvos maiores, resultados maiores? Já entenderam esse conceito? E já entenderam o conceito do position, que é um outro cara que já passa, sei lá, 6 meses dentro de um trade? Então esse cara, ele costuma analisar gráficos aqui, ó, semanal. Olha como seria um trade feito aqui com uma visão de um position trade, né? E ele não terminou, porque um position trade ainda nem rompeu o alvo, esse cara levaria mais. Mas olha, 35 dias dentro de uma movimentação, vamos ver qual seria uma posição de position trade perfeita, exata. Aqui, ó, pegando aqui dentro desse martelo, o cara já estaria aí a 133 dias dentro da operação e fazendo 88%. Então, essa é uma modalidade que o cara só vai ver isso no final de semana, cara. Uma vez por semana, o cara olha o gráfico e toma a sua tomada de decisão. Então, tem uma estratégia para isso também, incluindo estratégias de média. Então, grande maioria, né? Vocês não deixaram no comentário para eu saber, né? Mas eu vou julgar que a grande maioria aqui opta mais por swing trade, porque tem tempo de olhar ali umas 3 vezes por dia, pelo menos, para poder tomar uma decisão. Então, se você escolher um time frame aí de mais ou menos umas 4 horas, bom, se você consegue analisar ali 3 vezes por dia, basicamente você cobriu quase que o dia inteiro. Você começa ali pela manhã, né, por volta das 7h30, 8 horas, então você analisa os primeiros candles, os candles passados, então você tem mais 4 horas para voltar a analisar, então na hora do almoço você volta e analisa. Depois que você analisou a hora do almoço, passa mais umas 4 horas, você chega no final da tarde, volta e analisa. Então, essa estratégia é o que eu julgo que a grande maioria se encaixa aqui. Qual o problema de trabalhar com swing trade? É porque as pessoas eles têm aquele senso de ganância, senso de fazer dinheiro rápido, senso de mudar de vida. E eu entendo tudo isso. Para falar a verdade, eu também já passei por isso. A questão é, isso aqui é constância. E se você começar a aplicar estratégias em busca de resultados rápidos, o que mais pode acontecer é você ficar um pouco ansioso e não saber fazer as operações e aí só perder dinheiro. Principalmente porque se você tentar fazer grandes payoffs trabalhando ali em tempos gráficos menores, é com quase toda certeza que você vai querer fazer trades alavancados. E aí quando você começa a fazer trades alavancados e não tem um preparo, não tem uma emoção, literalmente fica difícil aí você continuar no mercado. E vamos que vamos! Agora sim. Então ninguém ficou com dúvida dos time frames, vamos seguindo para o próximo nível. Então, o que é uma média? Primeiramente, o que é uma média? Como selecionar uma média? Qual o tipo de média e como configurar uma média? A gente vai por partes. Primeiramente, o que é uma média? Uma média é um indicador, eu diria que é um dos primeiros, não, na verdade é o primeiro indicador técnico que foi utilizado depois da criação dos gráficos de barras, gráficos de linhas, ou seja, candles, não importa. Quando começaram a precificar o ativo e correlacionar ele junto com o preço, surgiu a necessidade de utilizar ali medidas para medir as oscilações desse ativo. E para isso foi criado uma média do ativo. A média nada mais, nada menos é do que a gente especificar um período de tempo que a gente vai analisar, ou seja, deixa eu explicar melhor. Uma média nada mais seria do que a gente calcular um período específico de tempo e aí ponderar de alguma forma matemática, algum cálculo, dividir isso até chegar ali uma mediana desses valores. Por exemplo, quando a gente estudava, né, acredito que vocês também não estudam mais, mas quando nós fazíamos ali nosso ensino médio, nossa faculdade, nosso ensino fundamental, a gente conhece o sistema de médias de nota. O que são um sistema de média de notas? Você tem X provas, digamos que você tenha 5 provas,
Depois você pega esses resultados de todas as notas que você tirou, por exemplo, eu tirei 3, tirei 6, tirei 10, tirei 9, tirei 8, pego todo esse resultado e divido pela quantidade de provas, não é isso? E aí você sabe qual é a média que você tem. Se você fez 6, você está aprovado em alguns cantos, né? Em outras faculdades, se você fez 5, você já está aprovado. Então, a média, se você levar para esse conceito, médias de nota, a gente pode também trazer esse conceito para os candles. Então, basicamente, você tem que ter um períodos. Então, uma média, ela pode ser configurada, por exemplo, com 9 períodos. E essa média de 9 períodos, basicamente, ela quer dizer que ela vai calcular os últimos 9 candles, e isso vai depender, tá? Mas, basicamente, vamos explicar primeiro uma forma simples. Ele vai contar esses últimos 9 candles, o preço desses últimos 9 candles, e aí fazer uma divisão e tentar descobrir qual é o preço médio disso. E com base nisso, ele começa a traçar uma linha para saber se o preço médio estaria acima dos candles ou se o preço médio estaria abaixo dos candles. Vamos lá. Então, entendemos isso aqui, né? Uma média mais, nada menos do que é uma representação gráfica dentro do preço de acordo com o percurso, né, calculado desses candles. Só que eu não expliquei para você. Ele calcula, por exemplo, o candle através do seu fechamento. Ele calcula o candle através da sua abertura. Que é na verdade do fechamento aqui, ó. Ele calcula o candle através do fechamento. Ele calcula o candle através da abertura ou ele calcula o candle através da máxima. Vamos receber uma resposta. Porque eu quero saber se as pessoas têm noção, pelo menos, do que eu estou falando. Você acha? O que é que você imagina? Essas médias, eu falei que são uma soma, né, o cálculo de N períodos que você calculou. N períodos. Digamos que você colocou uma média de 20 candles. Então, você vai contar os 20 candles. Tá? Mas e aí? Você vai calcular o quê? A máxima dele, o fechamento que ele fechou, que fechamento seria literalmente o corpo do candle cheio, ou vai calcular a mínima? Ninguém quer responder isso, tá todo mundo aí com medinho, né? As médias, por padrão, são calculadas, né? Pelo fechamento, pela máxima, ou, na sua opinião, abertura, ou a mínima. Vamos nessa, guys? Enquetezinha aí. Opa, faltou um i aqui. Mínima. Quero saber de vocês aí. Voto? Algum voto? Alguém se habilita? As médias por padrão são calculadas pelo fechamento. Aí teve um voto, 2 votos no fechamento. Pela máxima, pela abertura ou pela mínima. Eu vou deixar rodando mais um pouco aqui, enquanto a gente vai entendendo mais um pouco do conceito. Então, basicamente, guys, se eu tenho, por exemplo... Pode ir voltando, viu? Preciso da opinião de todos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma média que analisa, por exemplo, 20 períodos, uma média que foi configurada para analisar 20 períodos, o que eu estou dizendo é que eu estou pegando os últimos 20 candles, eu pegando o preço, né, seja lá de abertura, fechamento, máxima, a gente ainda não discutiu isso, e estou calculando, né, dessa forma. Pego todos os 20 valores e divido por 20, e aí eu chego no resultado. Na verdade, tem um cálculozinho bem específico para isso, que também não é tão simples assim, tá? Mas, a grosso modo, a gente está interpretando da forma como se fosse ali das notas. Aí fica também fácil entender. Só que existe, essa é a média simples. Essa é uma média que a gente chama de média... uma média aritmética. São médias simples. Médias simples são calculadas assim. Mas existe também um conceito chamado médias exponenciais. E essas médias, elas também levam em consideração o período, tipo 20 períodos de candle, 14 períodos de candle, 200 períodos de candle, mas o cálculo não é tão linear como a gente faz aí uma distribuição de uma média simples. Essas médias exponenciais, elas costumam agir assim de movimentação mais rápida, né, tentando indicar a ação do preço